Placar Apoio apresenta Cabeça Fria de Atlético Paranaense 1, Atlético 0. Falência técnica do Galo a dias da final da Libertadores. Quem não tá preocupado, não tá assistindo aos jogos. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frussar. Hoje é dia 17 de novembro de 2024, está no ar mais uma edição do Cabeça Fria. Análise da derrota do Atlético para o Atlético Paranaense por 1-0. Ontem, sábado, lá em Curitiba, jogo adiado, jogo atrasado aí da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético completou 7 partidas sem vitória na temporada. Se a gente pegar os últimos 10 jogos do time na temporada, foi uma vitória contra o River Plate, jogo da ida, em Belo Horizonte pela semifinal da Libertadores. Nesses outros 9 jogos desse recorte de 10, só empates e derrotas. O Atlético vem num momento péssimo do ponto de vista técnico e, claro, com o agravante de estarmos aí há 2 semanas da grande decisão da Libertadores contra o Botafogo, dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Um time, o Botafogo, que definitivamente joga mais bola que o Galo na temporada. A gente vem falando sobre os ânimos para o dia 30. Eu mesmo venho cobrando muito que o torcedor do Galo tenha mais ânimo e que o clube como um todo se anime um pouco mais para esse jogo do dia 30, por ser uma final de Libertadores. Falei sobre isso no último Cabeça Fria, gerei corte sobre isso aí para as redes sociais, por entender que pelo tamanho do jogo a gente precisa de uma mobilização um pouco maior. Agora, nesse vídeo de hoje, por respeito ao torcedor que está assistindo aos jogos do Atlético, eu falei na abertura desse vídeo, quem não está preocupado não está vendo os jogos do Galo. Em respeito ao torcedor, eu estou aqui para dizer que eu, Guilherme Frussar, não vou mais cobrar que o torcedor do Galo crie um ânimo a mais para esse jogo. Eu tô sentindo todo mundo para baixo, e entendo que o clube tem que dar um jeito de remobilizar, porque é uma final de Libertadores, é o jogo mais importante da década do Galo, talvez o mais importante da história, junto com a final de 2013, mas eu vinha cobrando isso de clube e de torcida, por entender que o torcedor também tá desanimado para a final e que isso pode atrapalhar o desempenho do time. A partir de hoje, eu cobro isso só do clube, dos atletas, dos dirigentes, da comissão técnica, naturalmente, porque o Milito também está claramente abatido, porque o time vem numa sequência muito ruim. Isso é responsabilidade também dele, evidentemente. Do torcedor eu não tenho mais coragem de cobrar, porque não tem como. O torcedor sente o que o clube está fazendo, o que o time está fazendo principalmente dentro do campo, e o Atlético vem acumulando atuações pífias, ridículas, abaixo da crítica, e é impossível vir aqui cobrar do torcedor, o time está muito mal, mas ânimo, daqui a pouco tem uma final de Libertadores e como mágica, vamos jogar muito no dia 30 e vamos buscar esse título. É possível? É possível porque é futebol. O Atlético em alguns momentos da temporada saiu de um desempenho péssimo para um desempenho bom, com pouco espaço de tempo, então é possível, mas não é possível, não é justo, não é honesto da minha parte eu cobrar esse tipo de ânimo, de entusiasmo, de otimismo do torcedor, que o torcedor está simplesmente respondendo ao que ele vê em campo. Então, a partir de agora, o resgate desse ânimo, dessa confiança, ele tem que necessariamente vir de dentro para fora, do clube, do time, especialmente dentro do campo, para a torcida e não o contrário. Eu até acho que o contrário, em condições normais, pode acontecer, quando a torcida traz um ânimo a mais para o time dentro do campo, mas na atual situação, isso é impossível, considerando inclusive o cenário dos próximos jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético vai na próxima rodada enfrentar o Botafogo como mandante. O jogo será no Independência sem torcida, em função do que aqueles animais fizeram no jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Então, cara, nesse momento não dá pra cobrar nada do torcedor. O torcedor do Galo tá desanimado? Você tá desanimado porque o time tá jogando muito mal há vários jogos e o jogo contra o Atlético Paranaense foi mais um exemplo disso, Vamos começar a analisar o jogo. Agradecendo sempre aqui ao Apoio Mineiro, nosso parceiraço nos conteúdos pré e pós-jogo no canal, e pedindo a você que deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Tem também o botão hypar aí embaixo para alguns, caso apareça, clique nele porque ajuda demais o nosso trabalho. Considere se tornar sócio do canal também, é só clicar aí no botão seja membro. E tem também canal de cortes, o link tá na descrição, tem muito corte importante, muita coisa que a gente fala em live, vira corte e vai pro canal de cortes e não para esse, beleza? Vamos lá, o Atlético entrou em campo com o time titular, considerando as possibilidades que tinha o Milito, vários jogadores fora por data FIFA, defendendo as respectivas seleções. O Paulinho começou no banco ainda por uma questão física, Eu acho, inclusive, que
talvez ter começado o jogo com o Hulk tenha sido um erro, porque o Milito já no jogo anterior contra o Flamengo no Rio pelo Brasileirão disse que o Hulk não estava 100% e que foi para o jogo com uma dose de sacrifício. Eu imaginei que ele fosse preservar o Hulk vai para o jogo mais uma vez. Provavelmente o Paulinho não tem condições de 90 minutos pelo problema na perna, e aí ele acha que ele imaginou que o time ficaria muito fraco ofensivamente sem Paulinho e Hulk, mas fato é que o Hulk é um dos jogadores que nesse momento da temporada vem num nível abaixo, né? Tecnicamente falando, tem entregado muito pouco nesses últimos jogos, e eu falo isso aqui com muita tranquilidade porque eu, assim como qualquer atleticano minimamente razoável, já elogiei o Hulk dezenas, centenas de vezes, porque ele já resolveu os jogos, já foi o craque do time em vários momentos e definitivamente não vou abraçar esse discurso de muitas pessoas, o Hulk já era, porque é normal, né? O time fica 5, 6, 7 jogos sem vencer, o Hulk cai de rendimento, vem esse tipo de argumento, porque é um jogador mais velho, né? Já tá na reta final da carreira, e aí a galera condena o cara por uma sequência de jogos ruins dele e do time, né? O Hulk acabou, aposenta, e eu não vou de forma alguma abraçar esse tipo de discurso, primeiro por respeito ao ídolo, o maior ídolo da história recente do Atlético, segundo por discordar dessa linha de raciocínio, né? Eu acho que o Hulk ainda tem muita lenha para queimar, mas ele, assim como vários outros jogadores, estão sofrendo nesse momento, técnica e fisicamente. O Milito falou sobre isso em coletiva recentemente, né, que o Atlético é o único time do futebol brasileiro que vai terminar a temporada jogando todos os jogos possíveis do calendário do futebol brasileiro, considerando aí Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, porque chegou em todas as finais possíveis, e isso naturalmente gera um desgaste físico, principalmente se você considerar que o Atlético não tem, e não tem mesmo, um elenco espetacular para suportar três competições, né? Eu vi ontem um comentário do Everton Guimarães, um abraço para HG, inclusive, falando que o Atlético nesse momento está sofrendo muito porque, assim, tá ficando com o pior dos dois mundos, tá perdendo jogos e ainda tá desgastando, moendo ali os titulares, e é verdade. O Everton até fala, cara, se for pra jogar essa bolinha aí e ir pro jogo com uma grande chance, todos os jogos de derrota pelo futebol apresentado, coloca reservas, que pelo menos você vai preservar os titulares, vai recuperar um pouco mais esses caras pensando no dia 30, né? Se é pra usar titulares, esse time tem necessariamente que desempenhar mais futebol. Então essa avaliação é uma avaliação da comissão técnica. A comissão, junto com os preparadores físicos, né, a estrutura, o staff do clube, tem que olhar para os jogadores e fazer esse diagnóstico. Olha, o nosso time está baleado e os caras realmente não estão conseguindo suportar o desempenho físico e por isso nós estamos perdendo jogo atrás de jogo? Sim, então vamos de reserva. Vamos segurar esses caras. E não significaria, nesse caso, negligenciar o Campeonato Brasileiro porque o time titular não está jogando nada, né? Então seria uma questão estratégica. É só ser transparente com o torcedor e falar isso. Olha, identificamos que os caras não estão aguentando, não estão dando conta, e para a gente ter mínimas condições de competir fisicamente no dia 30, porque tecnicamente, né, pelo menos o que a gente tem de amostra na temporada, o nosso adversário é muito mais forte, mas para a gente competir fisicamente no dia 30, a gente precisa dar um descanso para esses caras e vamos tentar pontuar com um time alternativo. Cara, se for transparente explicando essa situação, eu não vou criticar a escolha. Eu posso criticar o desempenho, mas estou criticando aqui o do time titular, então não vai mudar muita coisa. Mas, cara, o momento é realmente péssimo, né? Tenebroso. O Atlético foi a campo com uma escalação, como eu disse, bem titular. O time tinha Everson no gol, Saravia na direita, a zaga com Batalha e Leão, que curioso que pelo segundo jogo consecutivo o Leão fez a zaga pelo lado esquerdo, né, fazendo a função do Alonso. O Leão, quando o time está completo, ele faz o zagueiro pela direita, até o lateral direito, né? Agora ele está jogando pela esquerda aí esses dois jogos, até para que na construção com 3 jogadores ele seja o zagueiro aberto por um lado para o Batalha ser o zagueiro central, porque claramente é uma preferência do Milito, e o Saravia sendo esse homem da construção pelo lado direito, né? Então, completando aqui, né? Então era Saravia, Batalha, Lianco e Rubens na esquerda, a volância ali, o meio campo defensivo com o Otávio e o Fausto Vera mais uma vez, Gustavo Scarpa aberto pelo lado direito num primeiro momento, no segundo tempo mudou, né, depois da saída do Rubens. Bernard mais uma vez titular, mais uma vez abaixo, até conseguiu uma ou outra situação ali, um passe entre linhas, uma outra movimentação interessante no início do jogo, mas depois sumiu. Hulk e Daverson na frente, né? O Daverson que a gente sabe a qualidade que tem para suportar o zagueiro, para sustentar essa bola na frente, mas pensando em criação ofensiva, né, para que existe um centroavante? Para fazer gol. E para um centroavante fazer gol, o time tem que produzir como mínima qualidade para a bola chegar para ele em condições de finalizar, e isso não aconteceu, mais uma vez. Então, se deixar um centroavante lá, que tem a característica de ser o cara da última bola, da finalização, e não construir situações para ele finalizar,
é melhor não ter. Coloca um meia a mais, coloca um cara pra compor mais, né? E aí você tem uma dificuldade de elenco também, que a gente vai falar mais pra frente, mas que você não tem tantas alternativas assim, né? E as mudanças do Milito, né, durante o jogo foram prova disso. Mas, no geral, antes de a gente pincelar aqui alguns lances do jogo, a gente tem que falar sobre elenco, a gente vai falar mais pra frente, né? Especialmente ilustrando as substituições do segundo tempo, mas é claro e evidente que o Milito também tem a sua responsabilidade nesse momento de falência técnica, né? Foi o termo que eu usei no início do vídeo e eu repito aqui que o time vem atravessando. Eu citei até no vídeo que eu faço para as redes sociais ali, em parceria também com o Apoio Mineiro, que o Atlético já passou por um momento de falência técnica na temporada, identificado pelo treinador, diagnosticado e falado nos microfones, que foi depois da derrota para o Fluminense no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Lá em agosto, o Milito vai ao microfone depois de um jogo horroroso do Atlético, que vinha de uma sequência de jogos horríveis, e o Milito vai e fala assim: olha, realmente a gente não tá jogando bem, não tá funcionando, eu preciso de um restart, eu preciso começar de novo, achar uma solução. E ele muda totalmente a forma de jogar para a sequência. O Atlético vai pro Morumbi logo depois pro jogo da Copa do Brasil, né? Jogo de mata-mata, quarta de final, e faz um jogo extremamente defensivo, mas funciona. Um time que marca bem, em bloco mais baixo, suporta o adversário e acha um golzinho de bola parada, e depois, né, consegue sustentar a vantagem em casa e classificar. Agora o Milito tem que tentar alguma coisa diferente, o que eu não sei, mas não está funcionando. É mais um momento de falência técnica. Falência técnica é quando tudo aquilo que o time está tentando tecnicamente não está funcionando, nem na defesa, nem no ataque, né? O Atlético defensivamente voltou a sofrer com vários problemas que são sistemáticos na temporada, está sendo até repetitivo o que eu estou falando aqui. Mas não tem como não falar, porque está acontecendo de forma repetitiva. Então, Frossá, você já falou isso na outra análise, mas é porque aconteceu de novo. Cada jogo é um jogo e tem que falar. Mais uma vez, o Atlético está sofrendo com um buraco na frente da sua área. A marcação na entrada da área, né, o espaço que os volantes ocupam, está muito debilitada. O Otávio vive mau momento, né, mas além do problema individual, tem o problema sistêmico também, porque isso é um calcanhar de Aquiles, um problema do time do Milito desde o início do ano. Quantos gols a gente sofreu assim? O gol de ontem do Atlético Paranaense é mais um caso. Eu vou falar sobre um detalhezinho do gol que pode ter passado batido por muita gente, mas o problema sistêmico está ali. A transição defensiva do Galo é horrível, horrível. Quando o time sobe e sobe com muita gente e perde essa bola por algum motivo, ou o ataque não dá em nada, a finalização é bloqueada, os caras conseguem um desarme, é um Deus nos acuda para voltar. Em dado momento da temporada, o Atlético conseguiu melhorar nesse aspecto, e o Milito até explicou em coletivo, e as explicações táticas dele são muito legais, né, quando funciona o sistema ou aquilo que ele propõe, que era o atacar marcando, né, que ele explicou lá atrás no coletivo, muito legal, que é justamente quando você está atacando, você tem a bola, você está pensando no gol adversário, você precisa chegar lá, beleza, mas você está minimamente mapeando os jogadores do adversário para esses caras não terem espaço caso você perca a bola, porque pode acontecer, é do jogo, né, você vai converter determinados ataques em gol, em outros ataques você vai perder a bola e você vai ter que segurar um contra-ataque. Né? Futebol é um jogo que os dois times jogam, você ataca e você defende, né? E o atacar marcando é isso, você mapeia o time adversário para quando você perder a bola, você não tenha os caras totalmente livres e com espaço para progredir. Seus jogadores de defesa, que não estão participando ativamente do lance de ataque, já estão minimamente marcando mesmo enquanto você tem a bola. O Atlético perdeu isso completamente. O time do Atlético, mais uma vez na temporada, isso não é a primeira vez que acontece, vive uma fase que quando perde a bola, tá tentando propor jogo, mas perde a bola, o time adversário tem muito espaço para jogar, tem jogador desmarcado, tem campo para percorrer, especialmente o meio-campo do Atlético. É um buraco, vários momentos tem espaço também do lado do campo. Né? Ontem, no primeiro tempo, 2 vezes aconteceu isso. Um lance que o Atlético tinha a bola, estava tentando agredir, até antes do gol do Atlético Paranaense, o Atlético perde a bola, não consegue converter em gol o lance criativo, e o contra-ataque gera muito perigo, né? Nos traz muito perigo justamente por essa desorganização defensiva. Então, isso vem acontecendo de forma sistemática, e é um problema gravíssimo, não só pelo problema defensivo, porque futebol é cobertor curto, vocês sabem disso, então muitas vezes um time se expõe demais em prol de alguma coisa. Né? Tem aqueles treinadores que são da lógica do cara, eu vou arriscar, eu vou sofrer gols, vou, mas vou sofrer 2, vou fazer 4. Então é do jogo. Você está se expondo, seu time toma transição, seu time precisa que o goleiro faça milagres, como a gente está vendo o Everson fazer quase todo o jogo, mas pelo menos lá na frente o time chega com muito volume toda hora, ele tem alternativa e faz muito gol, e bola na trave, e volume. O Atlético está ficando neste momento com o pior dos 2 mundos.
né? Existe time equilibrado, que é um time que consegue se defender bem, né? Não sofrer tanto e consegue atacar também com algum volume. O Atlético, em dado momento da temporada, foi um time equilibrado, tá? E existe um time equilibrado no mau sentido, de ruim para os dois lados, né? O time defende mal e ataca mal, cria pouco e sofre muito, que é o que está acontecendo. Lá, naquela fase mais crítica do nosso Campeonato Brasileiro, quando o Galo estava lotado de desfalque, isso acontecia demais. O time se desorganizava para atacar, muito pelo desespero de precisar logo voltar a vencer, né, pela sequência de maus resultados, e gerava um problema defensivo gravíssimo, né? Agora está acontecendo a mesma coisa. Você vê os zagueiros construindo, você vê os laterais avançando para tentar alguma coisa, mas é bola nas costas toda hora, é recomposição defensiva nula, é volante mal, tendo que correr atrás dos jogadores adversários, marcando a distância em vários momentos. Então, cara, é mais uma vez que o Milito precisa fazer alguma coisa diferente, né? E com agravante, como eu disse, dessa vez que estamos a 2 semanas da final da Libertadores. Já aconteceu dele achar soluções em pouco tempo, de um jogo para outro? Já. Mas agora não é um jogo só importante, é o jogo da vida. Dele, dos jogadores, da temporada, da década, quiçá da história do Atlético, né? Então, achar soluções nesse cenário é claro que é mais difícil. Citando aqui alguns lances do jogo para ilustrar tudo que eu tô falando, né? O Atlético tinha um desenho tático ofensivo que é o padrão do Milito, que é aquele 3-2-4-1 que eu já expliquei nesse quadro 1 milhão de vezes, né? Saída com 3, Saravia, Batalha, Elianco, os 2 volantes, Otávio e Fausto Vera. A linha de 4 antes do Daverson, né? Tinha o Rubens meio aberto pela esquerda como um ala, o Bernard como um meia caindo pela esquerda, o Hulk, né, como um meia pela direita, claro, encostando também como atacante, mas preencher aquele espaço ali nessa linha, e o Gustavo Scarpa bem aberto pela direita, e isso no primeiro tempo, né? No segundo tempo mudou. E o Daverson como referência na frente. O Atlético, quando conseguia chegar com bastante gente, me lembro, por exemplo, de um lance aos 6 minutos, que o Atlético chega até bem numa construção, mas aí é o Deus nos acuda para voltar, que eu acabei de falar do problema da transição defensiva, né? Um lance que o Atlético chega, perde a bola e no contra-ataque quase o Atlético Paranaense abre o placar com uma bola do Pablo, né? Uma bola cruzada pelo Cueixo, né? Na área o Pablo chega finalizando, estava em condição legal, mas finaliza perto da trave do Everson. Então ali a gente viu problema na transição defensiva, problema de espaço pelo lado do campo. Por quê? Porque o Rubens é o lateral desse time, mas na construção ele já espeta como um ala, então o Atlético constrói só com 3 e quando perde essa bola o Rubens está lá como ala, como um cara ofensivo. Ele tem um buraco nas costas dele gigantesco, né? Um buraco gigantesco que o Lianco até tenta cobrir, mas o Lianco está como zagueiro pela esquerda, então ele não está posicionado lá como lateral numa linha de 4, então existe um espaço ali para os caras agredirem, explorarem, que é um problema desse time do Milito também, né? Esse espaço nas costas do lateral pelo fato de o time jogar com alas extremamente ofensivos. E o Atlético Paranaense chegou muito bem nesse caso e, para nossa sorte, não conseguiu marcar. Depois, aos 22, o Galo tem mais uma boa chegada que vira um desespero lá atrás, um lance que o Lianco, que tem qualidade com a bola no pé, né? Sai jogando, consegue quebrar uma linha com um passe interessante, o Atlético sustenta essa bola na frente, o Daverson faz bem o pivô, essa bola roda, cai pro Rubens do lado esquerdo, o Rubens faz um cruzamento, não dá em nada, nem é um cruzamento péssimo como ele vem fazendo reiteradamente nos últimos jogos, não, é um cruzamento até bom, mas a zaga do Atlético Paranaense leva melhor e eles puxam um contra-ataque e o Julimar foi o último lance dele na partida, porque depois ele sentiu, me parece, o joelho, mas enfim, não é assunto pra gente. Mas no último lance dele ele consegue levar e finalizar de fora da área, a bola passa perto da trave do gol do Everson. Então era justamente aquilo que eu vinha dizendo, né? É mais um caso daquilo que eu tô dizendo, do problema da transição defensiva. Ali o Atlético Paranaense entendia que, olha, beleza, os caras atacam com muita gente, estão levando algum certo perigo pra gente, mas quando a gente consegue recuperar essa bola, a gente tem muito campo para explorar. E era esse, sem dúvida nenhuma, o cenário ideal para o Atlético Paranaense chegar ao gol, né? Pouco tempo depois, o juizão dá um cartão amarelo totalmente inexplicável para o Gustavo Scarpa, só ele que viu o lanche amarelo naquele caso, e caiu, né, na encenação do jogador do Atlético Paranaense. O Scarpa abre um braço que é um braço de referência, não tem o gatilho de cotovelo, não tem tapa na cara, não tem nada disso, é um braço de referência. O braço do Scarpa pega perto da região do rosto do jogador do Atlético Paranaense, mas como eu disse, de referência, de posicionamento, não tem alavanca, não tem um movimento de agressão nem nada. O jogador do Atlético Paranaense valoriza absurdamente, cai com a mão no rosto, não foi para aquilo tudo, e o árbitro dá
o cartão amarelo num lance que pra mim a falta é discutível. Se é falta ou não. Ele pode até entender que o braço era de referência, mas pegou numa zona perigosa, então dá falta para o jogo e manda jogar. Mas cartão amarelo ali não existe. E por que eu tô dando um destaque para esse lance? Porque isso é poucos minutos antes do gol do Atlético Paranaense e o cartão amarelo do Scarpa tem tudo a ver com o lance do gol, porque mais uma vez, uma jogada em que o Atlético Paranaense tem um espaço para progredir pelo meio do campo, né, justamente com o Coelho, e o Scarpa é quem chega mais perto dele para tentar desarmar, né? Aquela zona do campo que a gente está sofrendo tanto com marcação, não tem nenhum volante para pegar ali, né? Quase sempre os volantes estão marcando a distância nesse tipo de jogada. O Scarpa chega perto do jogador do Atlético Paranaense, talvez se não tivesse amarelado, tentasse, né, um desarme um pouco mais firme ali para recuperar a bola e aí correndo o risco fazer a falta, mas tinha acabado de tomar o amarelo, ele só tenta chegar perto, incomodar, ver que não dá, tira o corpo, e aí o jogador do Atlético Paranaense tem todo o tempo para ajeitar, olhar, o Everson tá adiantado, um posicionamento normal ali para um goleiro nesse tipo de jogada, e ele finaliza de longe, o chute é maravilhoso, o chute é lindo, buscando o ângulo e faz um golaço, né? Existe o mérito do jogador adversário? Claro que existe, mas existe um problema sistêmico, que é o fato de o Atlético deixar reiteradamente o adversário ter espaço para finalizar essa bola da entrada da área, ou perto da entrada da área. Vocês vão lembrar que lá no momento mais crítico do Galo no Brasileiro, no outro momento mais crítico, né? Porque esse também é extremamente crítico, mas no outro momento mais crítico a gente tomava gols quase que todo jogo desse jeito. Os adversários tendo espaço na entrada da área para ajeitar o corpo, olhar para o goleiro, escolher o melhor jeito para finalizar. E aí a bolinha no ângulo e a gente ou cornetava o Everson, que foi lá naquele momento que ele, né, recebeu aquele festival de críticas e chegou até a desabafar, chorou na entrevista em Zona Mista, vocês vão lembrar, depois machucou, enfim. E era sempre um desses dois argumentos, né? Ah, não, mas a gente tá dando azar, os caras só estão acertando chutaços. Ou então, o Everson não tá pegando nada, toda bola que vai no gol é gol. E muita gente esquecia do principal elemento, pelo menos no meu entendimento, que é o espaço que os caras tinham para finalizar numa zona que tem que estar melhor protegida. Você não pode deixar o jogador adversário, o jogador que joga nessa zona do campo, geralmente é um cara talentoso. Ou é um pontinha, ou é um meia, o 10 dos caras, ou é um atacante chegando para tentar finalizar. Então são caras que têm, em tese, bom pé, né, qualidade para finalizar. E esses caras têm espaço para, enfim, achar a melhor finalização. Então, o maior problema, para mim, tá aí. Tá no espaço que esses caras têm para finalizar. Depois você pode discutir o posicionamento do goleiro, a qualidade do cara para chutar, mas não pode, né? Você pode ver os outros times jogando contra o Atlético quando o Galo recebe uma bola ali na entrada da área, como foi, por exemplo, o gol contra o Vasco em São Januário, o golaço do Hulk. Aquilo ali, a nosso favor, é raro de acontecer, né? Um jogador nosso de muita qualidade ter clareza no domínio da bola e um espaço para olhar para o gol, escolher o chute e finalizar, porque geralmente é um setor do campo muito povoado. E para os adversários do Atlético quase sempre não é. É um setor que o cara tem espaço para finalizar e a gente volta a sofrer um gol com esse mesmo roteiro. Depois de tomar o gol, o Atlético sente e tem um momento ali, né, meio nocauteado, quase toma o segundo, uma bola que o Galo perde na saída, né, ainda no setor defensivo, o Pablo finaliza e não consegue fazer o gol, mas o Atlético mal, ofensivamente mal, né, lembro no finalzinho do primeiro tempo que o Hulk chega a pedir calma para os companheiros, a imagem mostra fechadinha ele pedindo calma, mas ele também estava abaixo, o time como um todo criando muito pouco, não conseguia sustentar a bola na frente, não conseguia finalizar com clareza, não conseguia tabelar, não conseguia jogada pelo lado que fizesse algum sentido. Era aquele desespero de, cara, tenta dar a bola no Davidson para ver se ele faz alguma coisa, mas milagre ele não vai fazer. Como eu disse, a bola tem que chegar com qualidade pro Davidson ou para qualquer centroavante do planeta Terra, né? No segundo tempo chega a ser engraçado o Milito tirar o Davidson e colocar o Kardec. Vai mudar o quê? O time não tá construindo nada. O problema não é que a bola tá chegando, o centroavante tá perdendo, tá num dia ruim, perdeu 3 gols claros. A bola não tá chegando porque o time tá construindo nada. É o tipo de substituição que o normal é não gerar impacto nenhum, como não gerou, né? Mas, enfim, ali já é o desespero da reta final do jogo, mas fato é que o primeiro tempo do Atlético foi péssimo, muito ruim, e o placar favorável ao Atlético Paranaense de 1-0 foi bem condizente com o que a gente viu na primeira etapa, né? Intervalo de jogo, hora também do recado dos nossos patrocinadores fixos aqui no canal do Frossar, a KTO e a Confiax. Primeiro recado da KTO, se você gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO, tem cupom Frossar, te garante 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e, por favor, gente, apostem
com responsabilidade. A aposta esportiva é entretenimento, é diversão, não é de forma alguma investimento. Você pode ganhar, você pode perder, é assim que funciona, por isso que chama aposta, beleza? Recado também da Confiax, a gente está falando nesse mês diretamente para aqueles torcedores que vão viajar para a final da Libertadores. Eu falei aqui no início do vídeo, né, que eu não consigo mais cobrar ânimo, entusiasmo de torcedor nenhum, consigo do clube, de torcedor não, mas você que ainda assim tá animado e tá indo para a Argentina tem que ir pelo menos com tranquilidade, se não com otimismo lá em cima, com tranquilidade. Como que você tem essa tranquilidade? Primeiro, tendo um seguro viagem, tem que ter, vai para fora do país, tem que ter um seguro viagem, te garante ali uma tranquilidade em caso de voo cancelado, de extravio de bagagem, qualquer problema de saúde, então faça o seguro viagem, o QR Code está na sua tela, e tem também a opção do cartão de crédito da Porto Seguro sem cobrança de IOF. Isso é uma tranquilidade financeira, aquele imposto chatinho ali em cima das compras internacionais, o IOF, esse cartão, o QR Code está na sua tela, não vai te cobrar. Também não tem anuidade, claro, cartão sujeito aí a análise de crédito, mas entre em contato com o time da Confiax porque é uma baita alternativa para você que está indo para a Argentina, combinado? No intervalo, o Milito coloca no jogo o Alisson e o Paulinho, que são justamente os dois jogadores que melhoraram o time no Maracanã contra o Flamengo na rodada anterior, ou na partida anterior, né? Dessa vez ele tira o Rubens e o Otávio, deixa o time um pouco mais exposto no meio para tentar buscar a virada, é o tipo de coisa que a gente também vê com alguma frequência nos jogos do Atlético, né? O time correndo mais riscos no segundo tempo para tentar né, desfazer um prejuízo que teve no primeiro tempo. O que acontece com essas mudanças? O Scarpa vira lateral esquerdo. O Scarpa entra na vaga do Rubens, né, pensando em desenho tático ali do time, para o Alisson jogar aberto pela direita, que é o lugar que ele está mais acostumado. E o time fica muito povoado pelo lado esquerdo, porque o Paulinho entra também por característica um pouco mais pelo lado esquerdo. Então nesse momento o Atlético tinha o Scarpa como um lateral, mas é o Scarpa, é óbvio que ele vai tentar criar ofensivamente por aquele lado. O Bernard, que ainda estava em campo, saiu depois, né, também, que construía um pouco mais pela esquerda, como meia pela esquerda, e o Paulinho que também jogava por ali. Então estava muito tumultuado. Do outro lado você tinha basicamente o Alisson, né, para tentar criar alguma coisa ofensiva. O Milito depois mexe e coloca o Igor Gomes na vaga do Bernard, mais à frente um pouco do jogo, para tentar ter um cara um pouco mais meia, né, um cara que construísse um pouco mais por dentro, porque o Bernard, apesar de nesse 3-2-4-1 ocupar um espaço mais de meia pela esquerda, ele é um cara que cai bastante pela esquerda, tem mais característica de buscar o lado do campo do que o Igor Gomes. Então o Milito tenta ali essa solução com o Igor Gomes num segundo momento e também não funciona. O Bernard estava mal, o Igor Gomes continua mal, né? É um jogador que a gente sabe que dificilmente vai mudar um jogo a seu favor. Infelizmente a realidade é essa. E o Atlético continuava pobre. Melhorou um pouquinho, porque você tem um Paulinho lá que é muito mais talentoso para jogar para aquele lado, consegue fazer uma jogada ou outra pela esquerda. Teve até uma que ele faz uma jogada bonita, cruza para trás, o Hulk faz um pivô e o Bernard tenta a finalização quando ainda estava em campo e ele é bloqueado pelo jogador do Atlético Paranaense. Então o Atlético melhora um pouco, né? O Atlético Paranaense naturalmente está numa situação péssima no campeonato, então dá um passinho para trás também, né, taticamente falando, porque tem a vantagem. Então, né, vê que o Atlético está vindo com muito volume, dá uma organizada melhor no seu setor defensivo para não se expor tanto e não correr o risco de tomar um gol por falta de organização defensiva. E o Atlético tem uma ligeira melhora, mas muito pequena. Do outro lado, o Alisson tenta uma jogada individual aqui e ali, porque é a característica, uma ele consegue passar, na outra não, mas nada que reflita também num gol. E aí, cara, eu vejo alguns comentários, né? Eu tava nesse momento do jogo, eu tô de folga, né? Vocês podem ver o cenário diferente. Eu tô na praia onde mora minha família, vim pra ver minha família. Minha avó fez 105 anos nessa semana, então eu vim estar com ela e com meus familiares. Mas obviamente parei pra ver o jogo e tava dando uma olhada ali no Twitter, né? No X, agora o lugar mais tóxico, né, da internet, disparado durante o jogo, e vi algumas pessoas cornetando o Alisson no sentido de, esse Alisson aí é horroroso, não muda nada. Cara, você esperar que um garoto, numa situação dessa, um garoto de 19 anos, vai entrar pelo lado direito do campo e vai simplesmente virar o jogo pra você, cara, pode colocar o Savinho de volta, que é pouco provável que aconteça, né? É um jogador que tem uma característica de 1 contra 1 que vai, né, em 3 tentativas conseguir passar uma do marcador, levar na linha de fundo, cruzar pra trás, mas, cara, ele é uma peça de 11 que estão em campo, ou de 10 de linha, né?
Não dá pra esperar que o cara, num cenário tão ruim desse, um time bagunçado, um time que não tem volume, que não consegue chegar de forma organizada com muita gente, que tá exposto, tomando bola nas costas toda hora, que um menino de 19 anos vai sair do banco e vai resolver. Né? Num cenário um pouco mais favorável, ele certamente vai ter um pouco mais de aproveitamento, mas nesse cenário não tem como cobrar isso. Né? Eu sou, sim, extremamente protetor com os jogadores da base por entender que a culpa é de muita gente antes de ser deles. E por entender que o Alisson é um menino muito talentoso, né? Mas esperar que faça milagre também não vai fazer. Então era uma tentativa ali de encaixar uma jogada, ele consegue passar em uma e outra não, mas não impactou no resultado porque o time como um todo estava muito mal. O time como um todo estava muito mal e isso é responsabilidade do Milito. Do Milito. Vocês sabem que eu não sou defensor de fora Milito, que eu não quero trocar treinador, até porque é uma insanidade falar em troca de treinador 2 semanas antes da final da Libertadores, né? Que o time chegou com ele e com mérito, jogando bem, né? A verdade é essa. Então, vive uma crise técnica? Vive, sem dúvida nenhuma. O Atlético vive um momento péssimo tecnicamente e a responsabilidade para resolver isso é do treinador. É do treinador. É também do elenco? É. Se a gente olhar a questão do elenco, né, que foi até uma coisa que eu falei no Twitter, vamos olhar o que o Milito fez ontem para tentar mudar o jogo, né? É bem verdade que ele não tem um lateral esquerdo titular, porque está na seleção e machucado, né? Estava na seleção e foi cortado por lesão, o Arana, e está jogando o Rubens como lateral esquerdo, né? E aí você não tem o Rubens, em dado momento do jogo, ele teve que fazer o Scarpa de lateral. Isso é, naturalmente, um reflexo de uma falta de alternativa, né, no elenco. Então, você teve que fazer o Scarpa de lateral. Aí, olhando do meio pra frente, o Bernard tava mal. O time tá pouco criativo no meio. Precisa de alguém pra pifar mais os atacantes, pra tentar criar alguma coisa. O que ele tem no banco? Igor Gomes. Quantas vezes no ano o Igor Gomes saiu do banco e mudou o jogo do Atlético? Melhorou muito a criatividade do time. Pouquíssimas, se é que teve. Se é que teve. Consigo lembrar de alguns jogos que o Igor Gomes foi muito bem em 2023. Nesse ano não consigo, né? Aí, vamos lá. Você tem um centroavante que. Eu até falei aqui que mudava nada, né? Fazer essa troca de tirar o Davis e colocar o Kardec. Mas para tentar alguma coisa, ele fez a troca de atacante para atacante. Entrou Allan Kardec, que eu não preciso falar o tanto que faz uma temporada ruim, abaixo de qualquer expectativa. Então, cara, o elenco não é esse elenco também que te dá opções alternativas. Na direita, né, você vai tirar o Saravia para tentar alguma coisa diferente, tem o Mariano, né, que já está em fim de carreira. Mas sim, laterais e até menos crítico a situação, porque nenhum time vai ter 3 opções no mesmo nível. Então, na esquerda, por exemplo, você tem o Arana, o Rubens como lateral, que em vários momentos foi um lateral seguro, mas agora já é um lateral que caiu muito de desempenho, né, de umas semanas para cá. Né? Então, assim, qualquer time, se você tirar o titular e o reserva tiver mal, a terceira opção vai ser uma improvisação ou vai ser um jogador muito abaixo. Até aí, normal. Agora, ofensivamente, esse time te dá poucas alternativas, te dá poucas opções, principalmente considerando que você tem, né, jogadores selecionáveis. O Vargas, por exemplo, num jogo desse é melhor você ter o Vargas como opção do que o Allan Kardec. Né? Pelo menos é um cara que vai movimentar um pouco mais, tentar buscar essa bola um pouco mais atrás, mas é um cara selecionável que não vai ficar para a próxima temporada, então o Atlético precisa ter mais alternativas de elenco. Então tem a responsabilidade de quem monta esse elenco, né, dos donos, da diretoria do clube, porque ficou provado, né, que o Atlético não tem elenco para jogar 3 competições de alto nível. O fato de estar no meio da tabela da Série A é uma prova disso, né, porque focou nas Copas por questões óbvias e aí perdeu vários jogos no Brasileiro, vários pontos, continua perdendo. E chega na reta final da temporada tendo que, como a gente falou da questão física lá atrás, levar os titulares ao extremo cansaço para tentar salvar alguma coisa via Brasileiro, ainda sonhar com um G8 ou fazer logo os 45 pontos para acabar com o discurso de ainda tem risco de rebaixamento, né? Então não dá para abrir mão totalmente do brasileiro. Tivesse lá com 50 pontos no G7 até dava, vamos jogar com reservas aqui, mas não dá muito por isso, né? Então você está prejudicando a questão física dos titulares e ainda pode prejudicar o desempenho na final do dia 30. Então assim, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Jogadores estão abaixo, o Bernard está rendendo muito pouco, o Otávio está muito mal, o Hulk está sumido há vários jogos, e aí você tem caras abaixo fisicamente, o Paulinho está com problema físico, não está conseguindo jogar 90 minutos, problema que já vem de muito tempo. É um momento assim que todo mundo tem a sua parcela. E o Milito, obviamente, precisa achar soluções, cara. Precisa mudar a forma do time jogar, voltar a fazer uma saída com 4, não sei, deu certo lá no Morumbi, pode ser que ele tente de novo. Mudar um pouco o jeito do Scarpa jogar. Muita gente pede o Scarpa como meia, como 10,
Mas o Atlético não joga tendo um camisa 10 e o Scarpa não é esse jogador, né? Eu mesmo falei, cara, será que não dá pra pensar no Scarpa por dentro? Mas assim, seria, né, nesse 3-2-4-1, o Scarpa dando um passinho pra dentro, né? Tendo um cara mais extremo do lado dele, né, para jogar pelo lado, Alisson, Palácios, não sei, pra ver se é uma tentativa que passou pela minha cabeça, mas o melhor Scarpa que a gente viu no show brasileiro foi um meia exterior, não foi um meia centralizado. Tirem isso da cabeça de vocês, não foi. O Scarpa sempre foi um jogador de muitas assistências em bolas laterais, em cobrança de falta, em cobrança de escanteio, até com bola rolando, trazer pra dentro e finalizar, ou trazer pra dentro e cruzar, que é o que a gente vê ele fazendo. Essa é a característica do Scarpa, não tem essa de o Scarpa tá jogando improvisado, o Milito inventou o Scarpa pelo lado, não. O Scarpa sempre foi um meia por fora. O que eu tô pensando aqui, especulando no Twitter e aqui também, é que o Milito tente alguma coisa, cara, porque o time tá num momento muito ruim de desempenho, tecnicamente muito ruim, taticamente não tá funcionando, alguma coisa diferente ele tem que fazer, né? O Atlético hoje é um time previsível e existe o previsível que é eficiente, né, o driblezinho do D'Alessandro, o drible do Marques lá atrás, falando de Galo, né, tem coisas no futebol que são previsíveis, mas funcionam, e aí não tem problema ser previsível, né, tô nem aí. O Galo, campeão da Libertadores, era previsível, a bola longa no jogo, a casquinha, né, os laterais e pontas principalmente passando para tentar um cruzamento na área. Cara, são coisas previsíveis, mas que funcionam, aí não tem problema. Mas ser previsível sem funcionar, aí é um problema, que é o que tá acontecendo com o Atlético nesse momento. É previsível, todo mundo sabe que é bola no Scarpa pra ele tentar puxar pra dentro e finalizar, é bola longa no Davidson pra ele tentar fazer um pivô, mas não tá funcionando. Então, assim, alguma novidade o Milito tem que trazer pra esse time. O próximo jogo é um jogo com uma carga emocional gigantesca, porque é simplesmente o Botafogo, que vai ser nosso adversário na final da Libertadores, um jogo pelo Brasileiro em casa, o Botafogo brigando pelo título, o Atlético brigando nesse momento, sabe-se lá pelo quê, né? E que, cara, se ganha, se o Atlético ganha, retoma desempenho, ganha, volta o otimismo assim, da mesma forma que foi, volta. Porque, pô, voltou a jogar bem, ganhou do Botafogo, que é o adversário na final da Libertadores, então, beleza, né? Temos ainda alguma coisa aqui. Mas se perde, amigão, o que já tá, né, praticamente no ralo, vai embora de vez. Vai embora de vez. A confiança para dia 30. É muito triste que isso aconteça, né, essa sequência de resultados ruins logo antes da final da Libertadores, porque, como eu disse, o torcedor vai desanimar e eu não tenho mais coragem de vir aqui cobrar o contrário, porque o torcedor está respondendo aquilo que ele vê, né? Então, cara, realmente, momento tenebroso e quem tem que achar soluções, acima de tudo, é o treinador do time. Porque contratação agora não vai ter, o elenco é esse aí. Então, achar soluções, identificar quem tem condição de jogar e quem não tem, né, pra dar alguma resposta. Porque realmente, o momento é muito delicado. O Everson fez, mais uma vez, uma defesa muito boa ali no cabeceio do Thiago Heleno. É bem verdade que a bola foi mais ou menos em cima dele, mas é um lance de reflexo ali, de velocidade de reação, né? Porque a bola foi muito rápida, né? E vem muito de perto, evitando ali o que seria um segundo gol do Atlético Paranaense. O Atlético, como eu disse, muito pobre, consegue criar muito pouco, as mudanças não surtem efeito. E o 1-0 é justo pelo que foi o jogo, cara. Infelizmente, mais uma vez, a gente tá vindo aqui falar de uma derrota que é justa, uma derrota que reflete o que foi a partida, né? Preocupado, claro que eu tô, muito. É evidente que a gente tenta, como eu falei, né, a gente tenta trazer um clima um pouco mais otimista, um pouco mais de gente, uma final de Libertadores, e é mesmo, o Atlético pode vencer a Libertadores e tudo que ficou para trás, né, se o Atlético obviamente não for rebaixado no Brasil, se não acontecer uma tragédia, tudo que ficou para trás é irrelevante, mas não dá para criticar, não dá mais, e eu já fiz isso, então tô sendo extremamente transparente aqui, não dá mais para criticar o torcedor que nesse momento adota o discurso de cara. Tô muito desanimado. O normal é o Botafogo ganhar no dia 30. Por que é? Por que é? Considerando o que tem de desempenho até aqui, o legal da vida e do esporte é o fato de ser futebol, né? E disso não significa nada, mas significa no sentido de ânimo, né? E gera impacto no sentido de ânimo e, infelizmente, nem a chance de ter um grande jogo ao lado da torcida, né, contra o Botafogo agora,
a gente tem por tudo que aconteceu contra o Flamengo na final. Se a gente tivesse as possibilidades, pô, encher a arena, né, no meio de semana, ganhar bem do Botafogo, recuperar essa energia e passar um último apoio pros caras ali, né, de vamos, ainda tem um jogo em casa antes da viagem, mas esse, por ser o Botafogo, seria um jogo especial, mas nem essa possibilidade a gente tem. Vamos jogar um jogo no Independência com cara de jogo da pandemia, né, com estádio vazio. Mas agora é dos jogadores esse peso, essa responsa de trazer o torcedor de volta e de reanimar todo mundo, o Atlético como um todo, para a final. Né? Não tenho mais como cobrar nada do torcedor. São 7 jogos sem vencer. Não é um jogo ruim, não é aqui deslizou, mas retomou desempenho. Não, são 7 jogos sem ganhar, e não só sem ganhar, jogando muito mal. Jogando muito mal, com uma derrota de título nesse meio do caminho, enfim. Torcedor tá saturado e eu não tenho mais como cobrar nada diferente disso. Né? Vamos torcer, obviamente, estaremos lá na Arena Independência na quarta-feira para torcer para o Galo contra o Botafogo, para acompanhar a repercussão, as entrevistas e vamos ver se algo acontece para esse ânimo voltar, mas realmente falência técnica descreve bem o que está acontecendo com o Galo nesse momento. Foi assim lá atrás, encontramos soluções, é assim agora, por enquanto, nada de solução e o buraco fica cada vez mais fundo. Muito obrigado você que me acompanhou até o fim dessa análise. Deixa o like nesse conteúdo se gostou, deixe seu comentário aqui o que você achou da partida e vamos embora. Vamos torcer para que a reação comece na quarta-feira, mas já era para ter começado. Um grande abraço, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.